Olá, boa tarde a todos. Aqui é o Bruno Kikumoto do Canal Solar e é com imenso prazer que estamos aqui em mais uma tarde de terça-feira, né, falando sobre algo relevante aí que impacta a atividade aí dos profissionais do setor de energia solar. É passado o feriado, o pessoal aí com as baterias recarregadas, né? Mas o assunto do momento não tem como, né? A gente tem recebido aqui diariamente os questionamentos sobre a questão da disponibilidade de equipamentos de energia solar. Né, muita coisa acontecendo no mundo, né, falta insumos, né, e matéria-prima em diversos setores, né, a gente vê aí mercados reconhecidamente aí, né, fortes, como por exemplo automotivo, agropecuário, sofrendo aí, né, com falta de máquinas, falta de chips, né, para produzir as centrais aí dos carros, embalagem, está faltando embalagem em alguns setores, né, e, né, o mercado de energia solar não é diferente, né, a gente tem também aí esses desafios, e junto com esse desafio ainda a gente tem um mercado pujante crescendo aí, dobrando a cada ano, não só aqui no Brasil, mas lá fora também. Então, é genuína essa preocupação aí dos profissionais, né? Como sempre, a gente procura trazer alguém aí que seja especialista para falar desses assuntos que vocês sugerem para nós. E na tarde de hoje a gente vai estar recebendo o Tarcísio, né? O Tarcísio que vocês já veem aí na tela. O Tarcísio, ele é diretor da parte operacional na Horus, né, que é uma empresa aí que distribui equipamentos de energia solar, está situada ali na região centro-oeste, com atuações bem fortes ali na região de Brasília, Goiânia, né, o Tarcísio vai falar um pouco mais sobre a Horus também, e Tarcísio, obrigado aí por ter aceitado, né, o nosso convite, é um assunto difícil, né, de se falar, né, até por conta aí não só das informações, mas da sensibilidade do assunto, né? Então, a gente está muito honrado aqui, é um prazer te receber. Obrigado, Bruno. Boa tarde a toda a audiência. Grande prazer, grande privilégio poder participar desse webinário do Canal Solar, que é uma das nossas principais fontes de informação dentro da Horus e dentro do mercado. É o nosso veículo de mídia predileto para obtermos informações fidedignas do setor de tecnologia de energia fotovoltaica e energias renováveis. Mais uma vez, muito obrigado. Prazer, vamos dar início. Agradeço a audiência, 99 pessoas ao vivo, né, nos assistindo. Um grande privilégio, uma grande responsabilidade poder falar, compartilhar um pouquinho do que vem acontecendo no mercado em termos de insumos, de produtos, e o que nós esperamos, de acordo com os cenários que nós traçamos, para panoramas para os próximos 2, 3 anos. Dando um spoiler, as notícias não são das melhores. É isso aí. O Tarcísio falou aí da audiência, né? Isso daí é para começar, o pessoal está conectando ainda, a audiência crescendo, né? E falando em audiência, a gente vai ter aqui um bate-papo mesmo com o Tarcísio, né? Eu acho que a ideia é a gente estabelecer aqui um diálogo, né? Uma conversa sobre o assunto. O Tarcísio preparou, né? Dedicado como ele preparou alguns slides aqui com algumas informações, né? Alguns dados para passar para vocês. Né? E já faço aqui o convite também para que vocês mandem os comentários e as dúvidas que vocês eventualmente venham a ter na nossa sessão de perguntas e respostas, né? Tá ali na plataforma como QIA, né? Questions and Answers do inglês aí, mas é a sessão ali que a gente vai estar recebendo essas perguntas e esses comentários, e à medida aí que a gente for tratando do assunto com o Tarcísio, a gente vai introduzindo esses comentários, essas perguntas, né, e reservando aí no final aí também para maciçamente trazer todas elas, tá? Tarcísio, está com você, tá? Se você quiser projetar, fique à vontade. Eu vou compartilhar. Eu vou compartilhar aqui algumas informações, algumas preocupações. Acredito que no decorrer desse bate-papo nós vamos interagindo. Podem colocar as perguntas no chat, na medida do possível eu vou pegando esses links e já comentando a respeito. Primeiro falar um pouquinho da Horus, né? Posso fazer um merchan, Bruno? Claro, Muito aproveita obrigado. aí. O pessoal já conhece, tem várias pessoas falando aqui, ó, eu compro da Horus, conheço a Horus, deixa eu ver quem foi que falou aqui,
foi o José Teixeira, o pessoal comentando aqui bastante, né? Mas fica à vontade. Eu só não estou vendo a tua tela ainda, Tarcísio, eu não sei se Eu já está não projetando. compartilhei ainda. Ah, tá bom, então faz sentido. Eu sei que os slides são mais bonitos do que eu, mas daqui a pouco eu projeto. Tá certo. A Horus, nós somos distribuidores de soluções tecnológicas, Turnkey Tecnologia, então nós somos distribuidores de mais de 40 marcas, que vão desde robótica colaborativa com Universal Robots, até Siemens, Furukawa, e também trabalhamos com energia fotovoltaica, com marcas como Canadian, JA, Trina, Fronius, Goodway. O ano que vem teremos os inversores também da Siemens no nosso portfólio, uma empresa com mais de 45 anos de mercado, 170 colaboradores, exclusivamente atendimento a integradores e revendedores. E o mercado de energia fotovoltaica, nós ingressamos nesse mercado há 2 anos, e é um mercado que tem crescido de uma maneira muito exponencial, como você bem mencionou, Bruno. O mercado dobra a cada ano. E não é só no Brasil, como nós vamos ver as projeções que nós buscamos de forma reincidente em órgãos de pesquisa globais, né, e também a entidades nacionais como o INEL, Absolar. O mercado ele é muito pujante, muito exponencial. Todos nós que trabalhamos no setor ficamos apaixonados pelo que fazemos, porque é mais do que comércio, é ideologia, é motivação para o futuro, para as próximas gerações, para a vida. Nós estamos transformando o mundo, de fato, em um lugar melhor para viver, com menos carbono, menos carbonização, um controle melhor de aquecimento global, uma redução da utilização de combustíveis fósseis. Então, as premissas, as nossas responsabilidades de nós que atuamos no setor são muito maiores do que simplesmente comercializar produtos. A Horus ingressou nesse mercado há cerca de 2 anos e hoje o segmento já representa uma fatia bastante importante do nosso faturamento, das nossas receitas, cerca de 1/4 do nosso faturamento advém de energia solar, né? Uma empresa de 45 anos que já está entre os maiores players de tecnologia do país, um segmento novo dentro da empresa já representar isso é algo bastante impressionante, né? Nos impressiona, e nós temos direcionado investimentos muito robustos para esse segmento, né? Ao longo da apresentação, agora eu vou projetar, vou privar vocês de ver esse lindo rosto, eu vou comentar, inclusive, algumas estratégias da Horus em relação a esse momento, que é um momento bastante complexo. O tema é muito pertinente, né? A pergunta que é o chamariz ali da apresentação, vai faltar produto? Realmente já vem faltando há 2 anos, né? Dando um spoiler. Os distribuidores, os importadores têm tido muitas dificuldades, os fabricantes têm tido muitas dificuldades, e nós vamos dar uma passada do porquê isso acontece de fato e quais são as perspectivas de futuro, não só na energia fotovoltaica, mas também demanda do setor do sistema elétrico brasileiro, né? Em 2002, o Brasil consumia, isso dados da ANEEL, o Brasil consumia 87 gigas ano. Hoje o Brasil consome 187 gigas ano e a gente não está ainda com a internet das coisas bem equacionada no país, os veículos elétricos mal começou no Brasil, na Europa, na Ásia, nos Estados Unidos, isso já tem sido uma realidade muito mais intensa. E quando todo mundo tiver carro elétrico, e quando todo mundo passar a usar automação residencial, automação predial, IoT, o que vai acontecer com a demanda de energia no país e como nós vamos gerar essa energia para abastecer todo esse mercado, sendo que vamos precisar de aumentar a capacidade produtiva e industrial também do país. Como dar conta disso, né? Com hidrelétrica vai ficar muito difícil, porque o impacto ambiental de uma hidrelétrica, hoje as usinas hidrelétricas são a fio d'água, é muito complexo, né? As últimas 2 experiências que o país teve com Belo Monte e Jirau não foram experiências bem-sucedidas. Energia nuclear é um retrocesso, os europeus estão desligando as usinas nucleares, a geração é muito pequena perto da capacidade que nós precisamos e o risco ambiental e até de saúde, questão de saúde pública é muito grande.
Qual o caminho para o Brasil atingir o que ele precisa atingir dentro de 10, 20 anos de geração de energia? Passamos necessariamente pela energia eólica e solar, principalmente, para conseguirmos atender essa matriz toda. Vou compartilhar, peço licença à audiência, para abrir alguns slides e a gente pode ir interagindo ao longo da apresentação. O Tarcísio, mas você estava falando da renovação da matriz, né, da modificação, né, você citou os países europeus, né, a gente também anunciou recentemente aí a construção, né, de novas térmicas nucleares, né, aqui no Brasil, né, a gente parece que está sempre na contramão, né, não só nucleares, mas térmicas aí de gás, enfim. E a gente vê, como você falou, aí os países desenvolvidos desligando as térmicas, né? No Japão, por exemplo, né, depois ali do acidente ali de Fukushima, né, um país que tem basicamente a matriz energética pautada em nucleares está mudando, né? E a energia solar é o que está acontecendo mais fortemente, né? Lá em qualquer lugar que você vai, tem uma usina solar em solo, na propriedade das pessoas, tá nas estações de trem, você desce no aeroporto, né? Algumas verdades precisam ser ditas, né? A sociedade precisa estar ciente de algumas verdades indubitáveis, né? Eu estou aqui em Brasília, acompanho muito de perto tramitações de projetos de lei, políticas públicas, né, voltados para o sistema elétrico brasileiro, e nós temos no país uma oligarquia monopolista que inibe bastante com que investimentos e regulações sejam realizadas em prol das energias renováveis, na contramão do mundo, protegendo interesses de um grupo muito restrito de determinadas oligarquias no país. A gente precisa ter um setor, eu vou falar sobre isso, inclusive, um segmento, um setor mais forte, mais unido, com mais representatividade, inclusive política, para conseguir trabalhar políticas públicas que viabilizem e gerem ambiente de investimento para o setor. O Brasil realmente preocupa bastante, eu vou falar sobre isso no decorrer aqui, são poucos slides. O Brasil preocupa muito algumas questões no país. Vou citar um exemplo. Nesse momento tem um PL capitaneado era a lei da portabilidade, vocês já trataram sobre isso no canal Solar, a lei da portabilidade de energia, que transformaram ela num Frankenstein, que praticamente arrebenta com o setor de energia renovável no país. O deputado Lafayette, relator do PL 5829, tem lutado sozinho contra um movimento muito forte que praticamente inibe os avanços com o PL 5829 que a gente teria. Inclusive, ele está parado lá no Senado, a duras penas, com muita negociação para poder avançar. Outra coisa que acontece no setor é que hoje, a gente pode falar sobre isso também, há um movimento muito forte das distribuidoras da ANEEL em relação a normas e regulação para conexão nos sistemas da rede elétrica, né? Todos os integradores, a maioria do público aqui deve ser de integradores, tem dificuldades hoje muito grandes com as distribuidoras, né? As entidades do setor têm buscado participar dessa questão da regulação, mas a coisa tem ido para um caminho muito preocupante, né? A última reunião do Inmetro, por exemplo, estava sendo cogitada uma reserva de mercado com medidas quase que proibitivas para inversores strings no país, né? Para restringir quais inversores poderiam ser utilizados, e aí seriam inversores com MPLE. É algo que está sendo discutido intensamente e que o setor não está nem sabendo direito, o integrador, o trabalhador que trabalha diariamente com energia fotovoltaica, que isso está sendo discutido dessa forma, né? Então, dentro do próprio setor, a gente nota divisões que preocupam bastante, na contramão do que países europeus fazem, né? A questão da segurança na conexão, por exemplo, não está ali, o arco elétrico não é uma questão de inversor, é uma questão de proteção no módulo, né?
E é uma questão que tem sido mais debatida intensamente antes de criar uma norma que vai prejudicar o setor solar e vai favorecer a própria distribuidora, né? Então, a gente, às vezes, vai com um pleito na ANEEL e na distribuidora, e a distribuidora, a usina térmica, o proprietário da termoelétrica, acaba colocando pautas ali, que são verdadeiras armadilhas, cascas de banana, para que o segmento demore ainda mais para poder se desenvolver. Eu acho impossível que eles consigam inibir isso diante do que eu vou apresentar. O quadro é muito preocupante, a crise energética no Brasil sufoca, falo sempre isso, sufoca a capacidade produtiva do país. A indústria brasileira agoniza, não consegue ser competitiva por questão de carga tributária também, por questão de custo Brasil, mas também por custo de energia. Hoje produzir no Brasil custa muito caro porque a energia é muito cara. O Brasil está importando 4% da energia consumida no país da Argentina, né, do Paraguai. Então, por aí a gente começa a ter alguns pontos de preocupação. Mas vamos para as coisas boas, para os insights, né? Vamos lá, Bruno. Não, você falou muito bem, né? Isso daí a gente, a energia, né? A falta dela e o preço dela sufoca, né? A gente está aí saindo de um período pandêmico, né? Onde a gente deveria estar registrando aí crescimentos muito significativos do ponto de vista econômico, PIB, crescimento, enfim, e a gente não consegue porque a energia é um gargalo, né? E a energia é até uma das coisas que eu estava numa discussão em uma coluna que eu tenho aqui, eu participo de uma coluna aqui numa rádio aqui em Campinas, que é exatamente sobre isso, né? A energia solar, ela está em todas... dificilmente você vai encontrar uma atividade econômica que não dependa de energia, né? E aí esse custo, ele onera a cadeia toda, né? Ele impede o crescimento, a geração de empregos, porque as empresas, sejam elas quais forem, não conseguem ser competitivas, né? Exatamente. Alguns insights, né, dos próximos anos, na hora nós temos uma área de inteligência de mercado, né, gerenciada com muita competência, pelo Fábio Santiago, um profissional de larga experiência na área. A gente acompanha cenário internacional, cenário nacional, impactos, taxa de câmbio, volatilidade política, enfim. Vou apresentar alguns dados aqui do quais são os pontos de preocupação que nós temos que atentar. O cenário não é catastrófico, mas nós temos que atentar aos possíveis problemas que o setor pode ter para estarmos preparados para encarar esses problemas de frente. A Horus, como medida, por exemplo, a gente fazia muito pré-venda, né? Então, o produto chegava no porto, lá a gente já começava a pré-venda. Nós estamos mudando as nossas estratégias para nos adaptarmos a essa nova realidade de mercado de falta de produtos e insumos, e uma dificuldade logística muito grande. Vejam vocês que o custo de transporte de um container de 40 pés da China para o Brasil, que há um ano atrás, pré-pandemia, custava $1.900, hoje custa $19 mil. Então, subiu 10 vezes, multiplica por 10 o preço do frete, e isso foi o que aconteceu. O custo do módulo na China também, do watt pico lá na China, do módulo, da placa fotovoltaica, subiu 30% em 6 meses. Está faltando insumo, está faltando semicondutor, está faltando silício, está faltando alumínio, está faltando vidro. Lei de oferta e procura. Quando você tem uma procura maior do que a oferta, do que o mercado consegue ofertar, o mercado se autorregula subindo os preços. E nesse momento, a gente tem uma alta de preços exponencial, que no Brasil não impacta negativamente tão fortemente no segmento de energias renováveis, no setor de fotovoltaico, porque a energia elétrica no Brasil sobe mais do que o produto e a logística para trazer do outro lado do mundo o produto. Né? O que é uma aberração, mas sobe e nós vamos entender um pouquinho do porquê isso acontece. Essa conversa tá boa, viu, Tarcísio? Mas, assim, uma coisa importante também, a gente conversa bastante com investidores aqui, né, com consumidores finais, né? O pessoal acessa as nossas matérias e manda aqui algumas dúvidas. E, como você falou, né, eu lembro de, há um ano atrás, talvez até um pouquinho mais, né, pessoal entrando em contato com a gente, né, e eu naquele momento já falava, olha,
se fechou, né? Ah, o pessoal sempre pergunta, como é que tá essa proposta? Tá boa, não tá, né? E aí eu falava sempre assim, ó, se fechou dentro das suas expectativas, faz o movimento, fecha, porque a tendência é de alta, né? A gente está vendo aí que tá um mercado, a gente tem um mercado aquecido, né? Tem muita demanda por produtos, né? E a oferta, como você falou, né? A oferta não deve aumentar. E dito e feito, né? Eu acho que de lá para cá a gente não teve nenhum decréscimo aí no preço dos equipamentos, só né, aumentos, e por conta do que você falou mesmo, né? Falta insumos, né? Não tem. E curiosamente, um dos argumentos utilizados pelos contrários ao PL 5829, para não haver um incentivo às energias renováveis no Brasil, para haver uma punição para quem quisesse investir em energia renovável no Brasil, por parte da classe política e dessas oligarquias que eu mencionei, que o produto ia cair mais ainda de preço e que o sistema se pagava, era sustentável economicamente, podia taxar em 60% que estava tudo certo. Análises extremamente, eu não vou falar palavrão porque tem muita audiência, mas análises extremamente conturbadas, para não dizer outra coisa, né? Equivocadas, né? Vamos lá. Para ser político, para ser educado. Para ser educado, né? E eu sei que tem inclusive gente contrária assistindo a live aqui, né, ao setor. Hoje o Brasil tem aproximadamente, estamos chegando a 12 gigas de capacidade instalada. O ano passado a gente tinha 7, esse ano a gente tem 12. São 644 mil sistemas conectados à rede. 6% da energia consumida no Brasil vem de energia de geração distribuída ou centralizada, né? São dados que estão lá na ANEEL, qualquer um pode entrar lá no site da ANEEL e buscar essas informações. Eu gosto muito de fazer o exercício de futurologia, né? E nesse exercício de futurologia que a gente faz aqui na Horus, para 2025 a gente projeta que, mantendo essa tendência, e eu não estou falando que vai dobrar cada ano, não, estou falando que vai dobrar cada 2 anos, nós atingiríamos 45 gigas de capacidade instalada, só que a demanda por energia no Brasil vai aumentar sensivelmente nesses próximos 4 anos. Isso é evidente, isso é óbvio. E mesmo assim, a energia solar fotovoltaica representaria, por nossa análise, em média, 18% da energia consumida no Brasil. O que seria ainda muito pouco, e mesmo com o PL em vigor. Isso a gente está considerando que o PL seja validado no Senado, agora em dezembro, e seja sancionado no começo do ano que vem. A gente estima que próximo de 4 milhões de sistemas serão conectados à rede até 2025. Num cenário que a gente analisou equilibrado, ali moderado, de desenvolvimento do setor. Isso nos colocaria entre os 10 maiores, 8 maiores do mundo no setor, mas para um país do tamanho e com o potencial do Brasil, é um número muito baixo, e essas projeções estão pautadas em questão de taxa de juros, Selic, investimento. Nós temos alguns impeditivos bastante interessantes que eu vou começar a falar. A gente tem alguns fatores de impacto no setor fotovoltaico hoje que inibem o desenvolvimento no Brasil. O desenvolvimento no Brasil, ao longo dos anos, ele foi dobrando a capacidade, como vocês podem ver, né? Saiu de 42 megas lá em 2015 para 12 gigas em 2021. Mas o que volatiza o mercado de energia no Brasil, que faz essa demanda crescer e vai permitir que a demanda cresça cada vez mais por energia renovável, solar, eólica e biomassa? Hoje nós temos um cenário que a precificação do combustível, do diesel, que abastece as termoelétricas, ela é lastreada no mercado internacional e não no custo de produção. A gente acabou de ver nas manchetes de todos os jornais 33 bilhões de dólares distribuídos entre os acionistas da Petrobras, e a gente está pagando R$7 na bomba, mas não são só os R$7 que nós estamos pagando no litro da gasolina na bomba, que está impactando, inclusive, na inflação do país. Além disso,
o diesel que está indo para gerar energia na térmica, o gás que está indo para gerar energia na térmica, está impactando no custo de energia que as indústrias e que as pessoas, o cidadão comum, está utilizando. É evidente que o impacto disso é muito alto. Antes dessa medida em 2017, dessa indexação ao mercado internacional do preço do combustível no Brasil, a Petrobras tinha uma margem de lucro sobre o custo de produção, para vocês entenderem. Então, se custava R$2, ela vendia por 3, a distribuidora colocava a margem dela, chegava na bomba por 4,5. Hoje não, se o barril do petróleo tiver X lá, que quem controla esse preço são os países da OPEP, né, do Oriente Médio, nem os americanos têm muita força sobre isso, a Rússia também tem um impacto importante nisso. Então, se eles sobem o preço lá, sobe o preço aqui. Né? Só que a nossa realidade econômica é outra, nosso câmbio é outro em relação a mercados do Oriente Médio, a próprios países desenvolvidos da Europa, Estados Unidos. Isso impacta significativamente no custo da energia. Então, a gente vai ver a energia disparar, porque o consumo de energia aumenta no Brasil, não vai diminuir, vai só aumentar, e o Brasil não tem capacidade mais de geração hidrelétrica, precisa ligar as térmicas. Ligou a térmica, o preço está lastreado lá no preço do barril de petróleo, que é regulado pelo mercado internacional. Então, nós temos um grande problema hoje, que faz com que a energia suba muito toda vez que a gente liga as térmicas, e a gente vai ter que ligar as térmicas sempre daqui para frente, porque a tendência é que até 2025 a gente tenha que ter pelo menos 350 gigas de geração anual. Hoje a gente tem 180, então a gente vai ter que dobrar essa capacidade, né? Isso se 10% da população brasileira tiver carro elétrico e 5% da população brasileira investir em IoT, automação residencial. É um dado concreto, né? Então, a demanda vai aumentar cada vez mais de energia, o custo de energia sobe muito. Um único antídoto para isso são as energias renováveis. E aí vai ter gente que vai me dizer, mas a energia solar é intermitente, à noite ela não gera, o vento pode parar de ventar e não vai gerar eólica. Para isso, o mercado já está popularizando a questão das baterias de lítio, sistemas de armazenamento, né? Vem muito forte essa tendência de conexão. A corrente contínua vai ganhar a guerra das correntes na nossa projeção. Vai ganhar a guerra das correntes, não vai ser a corrente alternada. Você vai ter geração juntar carga com armazenamento local e a eletrificação vem muito forte, né? E a gente tem alguns fatores, como variação cambial, aumento de demanda por energia, aumento de demanda global por energia renovável. E esse aumento global causa um outro impacto no Brasil. Vai faltar produto? É claro que vai, porque o mundo todo está comprando placa solar. O mundo todo está comprando placa solar. E o mundo não tem capacidade para produzir placa solar para atender a demanda mundial de uma vez. Isso vai se dar ao longo de uma linha de tempo de anos. Então, o Brasil hoje concorre com outros países do mundo todo para poder comprar placa solar. E, basicamente, nós temos um único fornecedor, a China. Placa solar vem da China. Nós não temos hoje outros países com capacidade produtiva elevada, que não seja a China. Nós vamos tratar sobre isso mais à frente, mas o Brasil hoje, além da volatilidade cambial, e o ano que vem é ano de eleição. Ano de eleição, quem trabalha com câmbio sabe disso. Todo ano de eleição o mercado fica um pouco estressado e nós temos aumento na taxa cambial. Pode observar, pode buscar lá, 2004, 2008, 2002, 2016... 2018, 2022, onde nós temos uma polarização política muito grande, o mercado fica com muitas incertezas, tendência de alta no câmbio. Subiu o dólar, sobe a energia, sobe a placa fotovoltaica, sobe o custo de inversor, sobe o custo de cabo, sobe tudo, porque a economia é dolarizada. E aí a gente tem que se preocupar muito com a questão do poder de compra das pessoas, o poder de investimento das indústrias, num cenário com Selic alta, porque as linhas de crédito são imprescindíveis para viabilizar que o Brasil saia dessas amarras na questão energética.
né? Hoje você tem basicamente bancos privados, como principalmente Santander, BV, BTG Pactual, financiando sistemas de energia fotovoltaica. Os bancos públicos têm uma oportunidade aí muito interessante. A Caixa Econômica anunciou essa semana linhas de crédito para fotovoltaica, já demorou, inclusive. O Banco do Brasil está tentando se mexer. A gente está em constante contato com esses bancos para poder criar condições para que viabilize investimentos no setor para um cidadão comum, mas também para a indústria, para o comerciante, para todo mundo. Por que a energia solar não tem mais volta? Ponto 1, assunto em pauta hoje, está tendo a COP26, assunto em pauta hoje no mundo todo, crédito de carbono. Isso vai valer dinheiro daqui pouco tempo. Vai valer dinheiro literalmente. A economia do crédito de carbono é uma criptomoeda no futuro. Então, empresas que poluem vão ter que comprar créditos de carbono de quem produz energia renovável. Isso é fato, isso já está acontecendo em países mais sérios do que o Brasil. Não que o Brasil não seja totalmente sério, que ele poderia ser mais sério do que ele é, a questão da gestão pública. Mas não adianta aqui ficarmos discutindo e criando insights em relação à questão pública. A gente tem que fazer nossa parte e investir no que vai ser bom para as próximas gerações, né? E é isso que a Horus procura fazer, e acredito que todos aqui na audiência também que trabalham com energia solar. Custo de produtividade é um ponto de impacto muito grande. Custo produtivo no Brasil, como a gente mencionou, o impacto está forte, e a competitividade da indústria brasileira depende da energia mais barata. Se a gente não investir em energia renovável, vai ligar a térmica, vai investir em usina nuclear, nossa energia vai continuar crescendo, o Brasil não vai ser competitivo. Resumindo, é isso. Um ponto que eu sempre chamo a atenção. Bruno, qual o principal motivo das últimas guerras que aconteceram pelo mundo desde os anos 90? Está sempre relacionado a questões econômicas, né, Tarcísio? Eu penso econômica, mas principalmente energética, né? Até pouco tempo atrás havia uma corrida por petróleo. Então, os Estados Unidos invadem quais países? Onde tem petróleo. Você tem a Rússia na região da Crimeia, na Ucrânia. Isso é um ponto que eu nunca tinha prestado muito atenção. Eu fui em um evento da Siemens, que vem um guru lá do Vale do Silício, um economista canadense, e ele mencionou, ele bateu muito disso na apresentação dele. E eu parei para pensar e analisando fatos e conjecturas, de fato, faz muito sentido. A crise energética, o mundo precisa muito hoje, o que o mundo mais precisa hoje é energia. A questão econômica está diretamente relacionada à energia. E as últimas guerras que nós tivemos estão diretamente relacionadas a países que detinham reservas de petróleo importantes. Com investimento em energia renovável, esse cenário pode mudar bastante, e a economia do meio do século XXI em diante pode ser lastreada em outras questões, e não no petróleo e no combustível fóssil, e sim na capacidade de geração com energia renovável. E nisso o Brasil tem um potencial estrondoso, que, se bem explorado, pela primeira vez, a gente ouve falar, acho que o meu avô falava, o Brasil vai ser o país do futuro. Aí meu pai deve ter repetido isso, meu pai, inclusive, está assistindo a live, um abraço, pai. O Brasil é o país do futuro, eu falo, o Brasil é o país do futuro, está na hora da gente ser o país do presente. Então, para a gente ser o país do presente, a gente tem uma oportunidade ímpar no Brasil. O nível de insolação no Brasil é maravilhoso, ventos, o Brasil tem um litoral enorme, com capacidade de geração eólica gigantesca, capacidade de biomassa que vem do agronegócio. A gente tem que se preocupar com isso e trabalhar fortemente essa questão, pensando num futuro, inclusive, econômico melhor para o país. Vem o IoT, a eletrificação e a questão do aquecimento global, que muita gente não acredita, mas as chuvas e o frio no verão e o calor no inverno
acho que nos mostram bem como o clima no mundo todo passa por um momento bastante conturbado e preocupante. Pode falar, Bruno. Não, você estava falando das questões, né, relacionadas, as questões econômicas relacionadas à energia, né, e as brigas, enfim. E um fato, né, é assim, se você hoje vai para a Europa, né, praticamente todos os países, né, estão brigando, lutando para ter fábricas, né, de baterias, tá? Eles já enxergam já essa necessidade por baterias, a sinergia muito forte com as renováveis, né? E há uma briga, no bom sentido, aí já não estamos falando de guerra, né, mas uma briga econômica para que essas fábricas venham para cá, se instalem nos países dele. E a gente tem um país onde as fábricas querem vir para o Brasil se instalar, né, prevendo também, né, todo esse movimento, esse potencial energético, e a gente não tem essa política, né, de indústria, né? Não adianta você instalar uma fábrica sem que você incentive toda a cadeia produtiva, né? Não dá para só montar baterias aqui, né? E aí você aí como uma pessoa bastante atuante nessas questões, né? Como é que você enxerga esse fato, né? Assim, o que a gente precisa fazer para, de fato, também ter uma política industrial mais forte e que a gente dependa menos lá de fora? O Brasil hoje está totalmente industrializado, só 7% do PIB vem da indústria nacional. A gente precisa primeiro reindustrializar o país. A reforma tributária que eu ouço falar há 30 anos que nunca sai do papel, precisa ser feita, né? Precisa ter ambiente competitivo e ambiente que gere investimento, mas não aquele investimento especulativo. Vou te dar um exemplo. Uma empresa muito eficiente, hoje tem um lucro líquido no meu segmento de atacado, vai ter um lucro líquido, se ela for muito eficiente, de 7% a 8% de lucro líquido ano. A Selic deve chegar a 10% na reunião do Copom de dezembro. O cara vai investir, o investidor, ele vai investir numa empresa que tem capacidade produtiva no Brasil, ou ele vai botar o dinheiro numa aplicação comprando fundo do Tesouro, fundo de renda fixa, com a Selic mais alta? O risco precisa ser remunerado, né? Os juros altos inibem qualquer investimento saudável. Isso é fato. Né? O Humberto Júnior está perguntando como trabalhar com propostas de 5 dias de validade, se as distribuidoras só oferecem 2 dias nesse momento confuso. Obrigado, Humberto, pela pergunta. Realmente é um cenário desolador, porque os preços variam diariamente, a volatilidade do câmbio arrebenta com qualquer política de preço dos distribuidores, e atrapalha de uma forma significativa vocês, integradores, e chega a beira o irresponsável que nós, distribuidores, estamos fazendo. Vou fazer aqui a meia-culpa. E, inclusive, nós tomamos como medida aqui, está proibida e vetada a pré-venda na Horus. Nós não faremos mais pré-venda. O produto falta 10 dias para chegar do porto em Brasília, no CD ou em Fortaleza, não importa. Nós não vamos liberar venda, nós vamos fechar a hora que o produto der entrada no nosso estoque, que nós vamos autorizar a venda e nós vamos trabalhar com os nossos parceiros integradores com bloqueio de estoque por um período determinado, né? Então, 20 dias, 30 dias com quem é mais parceiro, né? Com quem a gente tem realmente parceria, quem não nos vê somente como fornecedor. Está muito fácil para o distribuidor, Humberto, eu concordo contigo, porque chega vendido o equipamento, o dólar sobe, a gente muda o valor do preço do produto lá na ponta, e o integrador muitas vezes leva 20, 30 dias para fechar um projeto lá com o cliente final, até ter o convencimento, até ele pesquisar preço. Então, nós estamos adotando práticas diferentes do que o mercado convencional pratica aqui na Horus. Estamos extinguindo a pré-venda, que a gente não trabalha com pré-venda em nenhum segmento. A gente se baseou de como o mercado de energia solar trabalhava e começamos a trabalhar dessa forma. Não tive nenhum estresse mais forte com nenhum integrador, mas também não quero ter. Não é justo com o integrador que se trabalhe dessa forma, o risco tem que ficar por conta do distribuidor dessa operação.
Então, a gente nacionalizou, o produto está no estoque, tenho lá 20 mil placas, avisa os integradores que tem, deixa eles bloquearem o estoque de uma quantidade X e ele tem tanto tempo para vender aquele produto, senão a gente tira o bloqueio e libera a venda para outro. Esse é o melhor modelo que a gente encontrou para não prejudicar a cadeia comercial, e eu entendo que o maior sofrimento de todo mundo está para o integrador, porque o distribuidor está, como eu disse, não está tendo produto para quem quer. Se eu falar, tenho 10 mil placas agora no estoque, vende tudo, em um dia. O telefone não para de tocar, mas os fabricantes não estão tendo produtos para entregar. João Paulo Zanin perguntou se é possível o Brasil se tornar um grande produtor de equipamentos fotovoltaicos. Acho que sim, né? Apesar de quem acha não sabe nada, mas eu acredito que sim, né? Matéria-prima está aqui, a gente tem silício aqui em abundância, né? O Brasil não produz por quê? Porque o ambiente industrial não é como o Brasil não consegue ser competitivo na questão da produção, de questão de competitividade produtiva. E o capitalismo forçou uma situação, né? Que é bom, mas que acabou sendo uma armadilha, que o mundo capitalista, o Brasil, os Estados Unidos, a Europa, começou a falar assim, é mais barato eu produzir na China do que aqui. Alguns empresários, e começaram a transferir a produção para lá, e quem não transferiu ficou fora do mercado. E lá era mais barato produzir, mas você concentrou a capacidade produtiva toda lá. E a renda, o emprego de qualidade que gera renda mais alta, foi para lá. O que ficou no Brasil é serviço e comércio, não é valor agregado. O que traz valor agregado é a manufatura do produto, é gerar valor a um produto. O Brasil, basicamente, é um exportador de produto primário, de commodity. O Brasil exporta grãos. Quanto que eu tenho que vender de soja para depois comprar de placa solar? É uma estratégia muito equivocada. O agronegócio é maravilhoso, mas a gente precisa investir em capacidade produtiva e produzir aqui, né? O Wallace está me mandando um abraço lá da Bahia de Salvador. Obrigado, Wallace, grande parceiro e faz todos os cursos aí do Canal Solar para pregar aprimoramento, viu, Bruno Wallace? Sensacional. Não, o Wallace está sempre falando com a gente aqui. Fator China. Então, eu elenquei algumas questões para 2022. Fator China. Monopólio na produção de módulos. Então, mas a Europa vai produzir bateria, os Estados Unidos vão produzir bateria, mas o módulo é produzido na China, 95% dos módulos no mundo. É um monopólio, praticamente. Então, eles podem ditar os preços que eles quiserem, o mercado está ávido por comprar, né? Que me perdoem os chineses na live, faz parte do jogo, eles jogaram bem, né? Estão ganhando o jogo. Eles concentram a produção, eles dão o preço que querem, eles controlam a logística e nós somos obrigados espero que nenhum fabricante corte meus contratos internacionais de distribuição pelo que eu estou dizendo, mas é fato, o mercado está concentrado nas mãos das indústrias chinesas e nós temos um sério problema em relação a isso. Eles controlam preço, prazo de entrega, disponibilidade de produto. O governo chinês está desligando as térmicas e cortando investimento nas térmicas pelo mundo todo. Com o que eles estão substituindo essa matriz suja? Que eles têm a matriz mais suja do mundo hoje. Energia fotovoltaica. O ano que vem o mundo deve produzir 200 gigas. 200 gigas, dados do governo chinês. 200 gigas a capacidade produtiva mundial para o ano que vem em módulo fotovoltaico. A China já comprou 100. Então você tem metade da produção mundial que nem vai sair da China. E a gente vai brigar pela outra metade, com os americanos, com os europeus. Eu ouvi algumas matérias recentes falando, olha, um fabricante chinês vai mandar 4 milhões de placa para o Brasil. Em quantos anos? Porque num ano só não vai ser. O Brasil hoje briga contra outros países para poder comprar, para poder ofertar no mercado que é extremamente carente, porque a energia aqui está muito cara. 30% de reajuste em 2021 já, crise logística internacional, um monte de blá 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 que eu coloquei aí, mas é fato, são fatos concretos. Volatilidade da economia brasileira, o ano que vem é ano de eleição, crise econômica que nós atravessamos, nós temos hoje, sim, a camada mais pobre, uma parcela importante do Brasil em situação
muito complicada economicamente, dizendo. Nós temos uma parcela importante da população desempregada, informal, sem renda. Essas pessoas são potenciais clientes para nós, distribuidores e integradores, junto com vocês, para vender energia solar. Mas se eles não estão tendo dinheiro sequer para comer, como nós vamos lá falar de placa solar com eles? Porque o PL 5829, numa das passagens, num dos artigos mais felizes e inteligentes que foram alocados ali, ele leva a possibilidade e a viabilidade da energia fotovoltaica para a camada C e D, eliminando a taxa mínima para quem fizer a implantação do sistema fotovoltaico. Mas as pessoas estão em condições de vulnerabilidade social. Então, a velocidade que a gente vai conseguir levar energia fotovoltaica a 50 milhões de domicílios de unidades consumidoras que consomem menos do que R$180 por mês, fica mais lenta, né? A velocidade fica mais lenta. O câmbio, ano que vem, é uma tendência de aumento. Isso também impacta. Vai faltar produto ano que vem? Quem quiser até sair da live, eu já respondo. Vai faltar produto ano que vem. E aí vai ser da estratégia de cada fabricante e distribuidor de como lidar com isso, né? Vai faltar produto ano que vem, não vai ter para todo mundo o que quer, como não teve esse ano, não teve o ano passado. E o ano que vem deve se agravar isso, porque uma alta no câmbio pode significar um aumento no custo bastante importante dos produtos, né? Então, quem achar produto para comprar, compra. Não pense muito, compre. Convence o cliente final a fechar rápido, porque a volatilidade do mercado está muito complicada. Está muito volátil o mercado. O preço muda de um dia para o outro. E nunca é para baixo, é sempre para cima. Ô, Tarcísio, você falou aí diversas vezes sobre o PL 5829, né? Que ele está em tramitação agora no Senado, né? E que ele vai propor alterações das regras atuais, né? Propondo aí uma remuneração, propondo não, né? Determinando a remuneração da rede, né? Isso vai criar, de uma certa forma, uma corrida aí por se instalar os sistemas, né? Sim. Qual que é o teu prognóstico com relação a isso? Vai ser muito significativo essa busca? Vai pressionar ainda mais a questão da disponibilidade de equipamentos? Vai. Você já respondeu essa pergunta. Vai ser uma corrida ainda maior, já está acontecendo isso. Quando ele passar do Senado e for sancionado e começar a sair na mídia, vai ser uma loucura e não vai ter produto para quem quer. E depois de um ano após a sanção da lei, inicia-se uma remuneração coerente, equilibrada pelo uso do fio, que vai gradualmente aumentando até chegar em 28% de fio B do que é injetado, né, para uso junto à carga, né? Porém, há uma tendência de elevação de preço, um consumo desenfreado nos próximos 2, 3 anos. Energia solar, quem trabalha com isso sabe, vai ter mercado nos próximos 20, 30, 40, 50, você veio para ficar. Não tem retorno, né? É que nesse momento a gente tem uma febre mundial, que eu coloco ali o aumento exponencial de demanda internacional pelos produtos, não é só o Brasil. Não é só o Brasil. Os países, África do Sul, Austrália, Europa toda, Estados Unidos, Canadá, a busca é desenfreada por produtos voltados para a energia renovável. O problema é que hoje a produção está muito concentrada na China. Eu acredito que dentro de 2, 3 anos, a gente já vê movimentações na Alemanha, na França, na Inglaterra, nos Estados Unidos, na Espanha, de algumas indústrias tentando criar prognósticos de produzirem lá localmente, com incentivos governamentais, inclusive. Não só módulos, mas também inversores e baterias, como você bem colocou anteriormente. É um cenário bastante promissor. O Brasil tem que embarcar nisso. Precisamos que empresários brasileiros ou em joint ventures com empresas estrangeiras pensem em produzir no Brasil esses produtos. É de suma importância que isso aconteça para que o Brasil não fique refém do mercado internacional de um único país. É bom que se frise, porque apesar de a Horus, por exemplo, trabalha com inversores europeus, mas não tem módulo, aí você não consegue vender inversor.
né? O último ponto, o oitavo ponto que eu coloquei ali é bastante importante, eu comentei no início, o lobby por reservas de mercado que existe no Brasil. E isso é um ponto que precisa ser discutido. A gente viu a dificuldade na aprovação do PL 5829 na Câmara, está tendo dificuldade no Senado, estão tentando colocar emenda e descumprir um acordo que foi feito politicamente, para todo mundo ver, de informação pública. E o lobby não vem muitas vezes da distribuidora, não. A gente elege as distribuidoras como vilã, não são elas. São oligarquias que representam as térmicas. Que hora que a energia solar conseguir contemplar parte importante da geração do sistema elétrico brasileiro, aquele dinheirinho que a oligarquia da usina térmica ganha vai cair significativamente. E essas concessões de usina térmica é um caso a ser estudado no Brasil. O Ministério Público, eu não entendo por que ele não investiga mais a fundo como se deram essas liberações e concessões dessas térmicas. Lá atrás, e continua sendo feito dessa forma. Aí a gente tem dentro do próprio setor, como eu mencionei, uma briga de interesses muito grande, como eu mencionei a questão dos inversores, por exemplo, né? Há, nesse momento, uma discussão forte, muito forte, em relação a inversores. Muito forte em relação a inversores. E preocupa, porque você vai criar uma reserva de mercado dentro do sistema de energia fotovoltaica, não vejo como um caminho promissor. Vai favorecer distribuidoras e 2 ou 3 fabricantes. 2 ou 3 fabricantes. Isso é muito perigoso. Ricardo Greck pergunta aqui, eu tô tomando liberdade indo, tá, Bruno? Você me desculpa. Você é o protagonista. Não tem problema nenhum, é isso aí mesmo. Ricardo Greck pergunta aqui que o mercado está inundado de produtos de baixa qualidade e integradores, às vezes, sem preparo. Acha que falta rigor maior por parte das concessionárias? A gente está tentando tratar isso, criar prazos, inclusive, para distribuidores conectarem um sistema à rede. O Inmetro tem que ter ali ele aceita hoje certidões de um laboratório chinês qualquer que fala com aquele inversor. Ano passado entraram 157 marcas diferentes de inversores. Como todo setor novo no país, como todo setor novo, o setor fotovoltaico carece, e o canal solar cumpre um papel maravilhoso nesse sentido, de qualificação, de profissionalização. É evidente que nós precisamos de regras e regulações mais claras e coerentes, para que não corramos o risco de instalações pegarem fogo, de a gente ter mortes daqui a pouco por incêndio causado por sistemas fotovoltaicos usando produtos de baixa qualidade. Mas hoje tem muita informação, né? O cliente final e o integrador pode buscar essa informação. O integrador que vende preço, eu acredito que dentro de 1, 2, 3 anos, ele vai ter que, ou ele vai mudar a forma dele de atuar, ou ele vai ter que sair do mercado, porque ele vai começar a ter problema com os equipamentos que ele está vendendo, né? O canal solar cumpre um papel, inclusive, muito importante nessa questão de qualificar e de levar conhecimento e informação para integradores e distribuidores. Aqui na Horus nós fazemos todos os cursos do canal solar, pagamos inclusive caro por isso, o Bruno não nos dá desconto, mas a gente faz questão de fazer todos os cursos e certificações, o pessoal nosso da engenharia de suporte, gerentes de produtos e vendedores. Um outro ponto que a gente tem batido muito na tecla, né, e tem integrador que fica muito bravo quando eu falo sobre isso, é que você tem uma série de empresas que são normalmente franquias, que o cara tem a franquia lá no Paraná, e ele vende no interior de Goiás a franquia para um advogado, e o advogado vai lá e instala sem saber o que está instalando, como é que faz, e o engenheiro responsável pelo projeto assina lá do Paraná sem ir na obra vistorial que está sendo feito. Isso é um crime. Isso em energia solar a gente tem que fazer uma meia-culpa, acontece muito, mas muito mesmo. E a gente tem sugerido discussões com o CREA para que se adote o modelo de engenharia civil. Engenharia civil, o engenheiro só pode assinar por 3 empresas e no estado onde o CREA dele está registrado. Para haver uma obrigatoriedade do engenheiro, pelo menos ir à obra, ver o que está sendo conectado, de que forma.
ali, né? Hoje ele faz o desenho ali, o projeto do escopo, aprova, alguém vai lá e instala, ele não vai sequer validar essa instalação. Então, há de se melhorar a questão da regulação, o setor tem que se autorregular nesse sentido para que nós não tenhamos problemas no futuro, porque as distribuidoras e as usinas e os proprietários de usina térmica estão só esperando haver um problema com energia solar no Brasil para poder criar um monte de regra e inviabilizar o setor. Então, a gente tem que estar muito preocupado com isso. Não, e você comentou essa questão sobre autorregulação, né? Eu concordo com você, né? Eu acho que a gente também tem visto muito isso, né? Essas empresas que não trabalham com pessoas capacitadas, né? Que não apostam em educação, não investem nisso, elas acabam ofertando um preço que é catastrófico para elas mesmas, né? E elas acabam não, né? Conseguindo permanecer no mercado. Eu recomendo que os integradores, quando forem fechar negócio, eles estão colocando o nome deles lá. Prestem muita atenção. Quantos anos o distribuidor tem de mercado? Quem é esse distribuidor? Com que marcas e outros segmentos ele atua? Eu vou citar exemplos positivos aqui, negativos eu não vou citar. Mas você tem, por exemplo, um Aldo, que está 40 anos no mercado, uma Horus está 45 anos no mercado, que são empresas que distribuem grandes marcas de outros segmentos. Não são empresas que entraram há um ano no segmento. Imagina vocês venderem produtos e darem 25 anos de garantia na geração de um módulo fotovoltaico para o seu vizinho, para o seu cunhado, para um comerciante da sua cidade, e daqui 5 anos o sistema parar, ou pegar fogo, ou a placa parar de gerar. E você ir procurar o distribuidor que você fechou um negócio baseado em preço e não encontrar mais ele. Porque é isso que está acontecendo. Isso já está acontecendo. Isso já está acontecendo. Então, há de se haver uma profissionalização por parte dos distribuidores, mas também dos integradores nesse sentido de buscar custo-benefício, qualidade, produto consolidado. Eu sempre falo da Fronius, os integradores, eu tenho integradores aqui que só compram Fronius, vou fazer um marketing aqui da Fronius. Depois o Adolfo pode me dar desconto. O Adolfo está na live aí. Está na live? Adolfo, tá. Eu estou falando bem de vocês. O inversor da Fronius ele é um pouco mais caro do que outros. Mas o que ele entrega em questão de segurança, durabilidade, proteção, qualidade, geração, o cliente final não está comprando inversor de placa, ele está comprando geração de energia. E a gente prova que às vezes um sistema 50, 100 kW pico, com Fronius e Canadian, Fronius e Trina, vai gerar mais do que, eu não vou falar o nome de marca, mas vai gerar mais energia em quilowatt-hora ao longo de um ano, do segundo ano, do terceiro ano, essa diferença vai aumentando ao longo dos anos, do que um sistema com inversor Xing Ling Xing, que a gente não sabe nem o nome, com um módulo sei lá o quê, que o chinês coloca no datasheet que tem 22% de eficiência. E não tem. Não tem e ninguém testa isso. Eu sou distribuidor Fluke, aqui a gente vende os certificadores, os calibradores, inclusive para sistemas fotovoltaicos. Ninguém compra, ninguém certifica nada. Então esse é um ponto que precisa ser discutido. Vai faltar produto? Respondi a pergunta. Vai. Mas para quem tiver planejamento, e para uma coisa que eu digo muito, integradores, não quer sofrer com falta de produto, com problemas, se aliem a distribuidores consolidados, mas se alinhem mesmo em sistema de parceria, que é o que nós temos provocado aqui. Nós temos clientes que preferencialmente compram conosco e a gente, evidentemente, prioriza eles pelo grau de parceria que nós temos com eles. Então, a parceria fortalece ambos os lados. O distribuidor é um operador logístico, é uma manutenção de câmbio e de estoque, um suporte avançado do fabricante. Ele tem que cumprir esse papel, mas não dá para o integrador ficar trocando toda hora de fornecedor. Ele tem que ter 2, 3 fornecedores ali, não só um, e ter parcerias bem consolidadas, bom relacionamento, para num momento de crise como esse, ele de repente ser beneficiado. Entende? Com certeza, isso é uma coisa que a gente vem falando sempre aqui, viu, Tarcísio? Não é de um ano, nem 2 anos, essa questão das parcerias, né? Você estabelecer realmente um relacionamento, porque quando os problemas acontecem, você
para quem que você vai fornecer? Para quem é parceiro teu, para quem está ali, né? Para quem está ali, tá sempre sem demérito, prestigiando. sem demérito. Né? E a Horus está de braços abertos. Eu vou deixar meu telefone, meus dados. Nós estamos de braços abertos para quem quiser se alinhar conosco. Um sistema de parceria. Preço, gente, não vai mudar muito. É muito parelho os preços. A gente paga a mesma coisa lá, ó, no valor de produto lá na China. Subiu para todo mundo. O preço do VAT, o preço do inversor. Os grandes distribuidores pagam basicamente o mesmo preço. As margens são muito apertadas, é muito volume. Não tem muita margem, né? É questão de parceria, relacionamento. Realmente é isso que faz a diferença para o distribuidor, para o integrador e vai fazer lá para o cliente final que está fechando o negócio com o integrador. A questão que eu coloquei aqui sobre o mercado brasileiro, que os preços vão subir, tudo indica que não irão cair, né? Se houver uma alta de dólar, o que tudo aponta que teremos, e as taxas de juros subindo, aumenta o spread bancário nos financiamentos, a gente deve ter uma elevação no custo de sistemas fotovoltaicos para os próximos meses e anos. Porém, a demanda aumenta, a energia sobe, mas o payback vai continuar sendo ali de 4 anos e meio. O negócio é autossustentável, é viável, completamente viável do ponto de vista econômico. E mesmo com a taxação, vai continuar sendo viável do ponto de vista econômico. Agora, não dá para prometer, igual muita gente promete, payback de 2 anos colocando produto Xing Ling a preço de banana, fazendo serviço de graça, terceirizando um engenheiro com um engenheiro que cobra R$200 para assinar o projeto, aí não dá. E vai ter problema, né? Então, o payback do setor justo, correto, coerente, na maioria das regiões, varia entre 3 anos e meio e 4 anos e meio. Raramente chega a 5. Chega a 5 normalmente quando é indústria, está no Mercado Livre, tem algum benefício ali, mas nada que impeça, na minha avaliação, investimentos no setor, tanto em distribuída como em centralizados. Aumenta cada vez mais o número de investidores plantando placas solar em fazendas pelo Brasil, para vender energia solar nos leilões da ANEEL, no Mercado Livre. Se não fosse viável, investidores internacionais não fariam isso de forma alguma. Com certeza. Tarcísio, várias questões aqui no chat que surgiram com relação à taxa de juros, né? Você comentou aí diversas vezes e você comentou sobre os bancos, né, tradicionais, né? Eu queria ver como é que você enxerga a criação, né, de alternativas, né, de empresas das fintechs, né, empresas que de repente conseguem ser um pouco mais competitivas, né, trabalham aí com taxas de juros com spread menor. Como é que você vê esse mercado? Com todo respeito, Bruno, acho que vão surgir muitas fintechs ingressando nesse setor, mas taxas de juros não serão atraentes. Como eu disse, qual a taxa de remuneração de um fundo imobiliário hoje? Qual a taxa de remuneração de um fundo de renda fixa com a Selic nas alturas? Fintech vai ser empréstimo para negativado. Taxa de juros 2% ao mês, 1,75%. A gente é procurado sempre por bancos menores, fintechs nesse sentido. Não apareceu nenhuma que aceite colocar uma taxa de 0,9%, 1,1% ao mês. Eles querem um spread muito alto e é completamente compreensível que eles desejem isso com a Selic na altura que está. Faz parte do show. E como é que você enxerga? A gente atingiu o teto aí dessa taxa de juros ou está próximo ou a gente ainda vai ver ela crescendo ainda mais? Não, depende do que vai acontecer nas eleições, mas há uma tendência de elevação. O governo, o Brasil, erroneamente, na minha visão, adotou a questão do tripé econômico, câmbio, inflação, taxa de juros, e a inflação sobe um pouquinho, ele sobe a taxa de juros para conter a inflação. E ele não se atenta nunca ao que está causando. Hoje você não pode se basear em tripé econômico. Tem que utilizar várias variáveis, adotar várias variáveis que impactam nessa questão inflacional do país.
E o que está gerando maior inflação hoje no país é combustível e energia. E a energia por causa do combustível, como eu expliquei no início. Que para ligar a térmica está usando diesel e gás, que está baseado no preço internacional. Então está atrelado à política de preço da Petrobras a inflação. Aí você sobe os juros, desincentiva ainda mais o investimento e o consumo. O problema do Brasil não é consumo. Então, minha avaliação não é terra arrasada. O Brasil passa por isso, tem ciclos de alguns anos que o país acaba passando por isso. É evidente que vai ter uma luz no final do túnel, mas a tendência é de aumento na taxa de juros, e não sou eu que estou dizendo, o Copom sinalizou isso. Qualquer mídia que você abrir, você vai ver, vai subir mais. Isso aí, excelente, Tarcísio. Muitos elogios aí pelo teu posicionamento forte, né? Pessoal pedindo o teu contato, né? Perguntando se essa apresentação que você fez vai ser disponibilizada aí para a gente enviar para eles, né? E o pessoal perguntando se ficou gravado. Sim, a gente gravou aqui, ele vai estar disponível no nosso canal do YouTube, tá? Brevemente aí, tá? E a gente estourou um pouquinho do horário, mas foi excelente aqui, o bate-papo foi bacana. Ah, já acabou? Coisa. Já, quando a conversa é boa, o tempo... Eu tinha mais voa. 48 slides para passar. Mais 48, vamos marcar uma próxima, então, né? Já vamos deixar... Bruno. Não, aqui ficam meus contatos, tá? Para quem desejar entrar em contato, meu celular particular. Só não me liguem de madrugada ou mandem um WhatsApp de madrugada, que a minha esposa pode achar que alguma coisa aqui não é. Tá aí meu e-mail também. E fico à disposição. Muito obrigado mais uma vez pelo convite. Sempre um prazer estar com você, Bruno, e com o Canal Solar, que vocês são... Eu admiro muito o trabalho de vocês, e a gente aqui na Horus segue muito o trabalho de vocês, acompanha diariamente. A principal fonte de informação aqui para nós é o Canal Solar. Obrigado a toda a audiência que nos deu o privilégio de ouvir o que nós tínhamos para dizer, e ficamos à disposição. A gente que agradece, a recíproca é verdadeira, também admiramos muito o trabalho que a Horus faz no mercado, né? Uma atuação muito profissional. Não somos só nós que elogiamos, né? Vários integradores aí, instaladores que nos seguem, que conversam com a gente, relatam isso, né? O Wallace foi um desses exemplos, mas existem aí outros mais. É só pegar aqui o número, né, de saudações que a gente recebeu. E o pessoal já está pedindo aqui mais, viu, Tarcísio? Então, se por algum motivo, né, você não estava considerando participar de uma live com a gente novamente, eu acho que está completamente descartada que haja visto aí a quantidade de elogios e de pedidos que a gente está tendo aqui agora. Vamos fazer sobre um tema mais leve, vamos falar sobre futebol, Corinthians, alguma coisa diferente na próxima. Não, a gente gosta de falar coisas atuais, coisas que preocupam os integradores, que são relevantes, né? Então, sempre vai ter um tema aqui, de uma certa forma desconfortável, mas a gente sabe que você lida com isso daí com maestria e com muita naturalidade e transparência, né? Ficou muito claro aí, para quem não te conhecia, né? Eu já conhecia, a gente já sabe como é que vai ser, né? Mas o pessoal que participou, que às vezes aí de repente não te conhecia, gostou desse teu jeito aí, e precisamos marcar um próximo. Um abraço, Bruno, muito obrigado. Um abraço a todos. Ficamos por aqui. É isso aí. Um abraço a todos vocês que participaram aqui com a gente, que mandaram seus comentários, né? Vocês são o principal motivo da gente estar aqui, né? Discutindo, gerando informação e conhecimento. E a gente deixa aí um bom final aí de dia, né? E uma ótima semana para vocês, bons negócios aí para esse mercado que está crescendo e vai crescer ainda mais. Grande abraço, Bruno, a todos. Só um minutinho, porque teve alguém que perguntou aqui se a Horus é distribuidora também. Nós somos exclusivamente distribuidores, tá? A gente não atende cliente final, a gente só atende integradores do setor. Vou aproveitar, Bruno, para fazer um marketing. Depois você pode mandar a fatura.
Não, tem que aproveitar mesmo, são vários integradores aqui atuantes mesmo, são pessoas que estão no mercado, e a Horus já está com a gente aqui no Canal Solar, não é de hoje, está sempre participando, é um baita de um parceiro que a gente tem aqui também, viu? Obrigado mais uma vez, viu, Tarcísio? Obrigado, um abraço. Valeu, pessoal, uma boa noite para vocês. Tchau, tchau.